graça e a paz de Cristo Jesus esteja com você que tem nos acompanhado nas nossas mensagens sobre os 10 mandamentos, palavras de liberdade. Nós aqui da Igreja Presbiteriana temos meditado sobre esses ensinos da palavra do nosso Deus, palavras que foram dadas já lá no Antigo Testamento, mas que são palavras tão atuais, tão importantes para a nossa vida em família, para a nossa vida em sociedade, para a nossa vida em relação à nossa adoração ao nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre o 5º mandamento da lei do Senhor. E é interessante que o 5º mandamento ele faz uma divisão entre os mandamentos relacionados ao nosso Deus, que são os 4 primeiros, e os 6 restantes, que é um mandamento em relação ao nosso próximo. Quando perguntaram para Jesus, qual seria o maior dos mandamentos, Jesus resumiu da seguinte forma: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. E o 5º mandamento, então, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 12, que nos fala sobre honrar pai e mãe. Ele marca ali o início, ele é o centro e de todos os ensinamentos que vêm a seguir, porque ele coloca este princípio de ensino e de tudo aquilo que vai se seguir aos 6 demais dentro da família. O mandamento começa falando sobre honrar pai e mãe, e nós vamos observar que os mandamentos que se seguem: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçar, eles vêm dentro de um princípio que agora ali os filhos precisam aprender dentro dos seus lares, precisam aprender dentro da sua casa, pois o filho ou a filha que não aprender esses princípios, isso vai refletir na vida social de um país, na vida social de uma cidade. É justamente dentro de casa, dentro do lar, onde os filhos aprendem os princípios que vão fazer diferença em uma sociedade. Uma sociedade desestruturada, ela na verdade é reflexo de uma sociedade que não tem vivido os princípios estabelecidos dentro do seu lar, dentro da sua casa. Um filho que mata, uma pessoa que adultera, alguém que furta, alguém que mente, alguém que cobiça, e isso mostra o quê? Mostra justamente o reflexo de ensinamentos deturpados dentro da sua casa, dentro da sua família. E nós vamos aqui então deixar algumas reflexões, alguns pensamentos acerca desse mandamento. Quando o mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe, nós devemos entender que o mandamento está falando que os pais, ou o pai e a mãe, eles também têm uma responsabilidade. Embora seja um mandamento voltado para os filhos, mas nós devemos também entender que esse mandamento pressupõe um pai e uma mãe que cuida do seu filho, que influencia o seu filho de uma forma positiva, que exerce autoridade sobre o seu filho no sentido de orientar, de instruir, de mostrar o caminho da verdade, de dizer não quando eles fazem coisas erradas, de elogiar quando fazem coisas certas. E diante desta realidade, ou da responsabilidade dos pais, nós encontramos um primeiro problema para algumas pessoas em observar esse mandamento. Como que pessoas que não tiveram boas referências dentro das suas casas, não foram cuidadas, não foram amadas, os seus pais não foram bons exemplos, boas influências,
como esses filhos vão honrar os seus pais? O que dizer de filhos que foram abusados sexualmente? O que dizer de filhos que foram abandonados? O que dizer para essas pessoas que muitas vezes foram tentativas de um aborto, que teve ali a sua vida ameaçada quando o pai descobriu que a jovem estava grávida e de repente ali tentaram se abortar e aquela criança acabou sendo criada muitas vezes por uma avó, pelo tio, pelo parente, ou até mesmo foi parar em um orfanato. O que dizer de filhos que viram suas mães serem violentadas pelos seus pais? Como essas pessoas podem lidar? Como eles podem cumprir esse mandamento? Então nós estamos aqui, não tão somente diante de uma situação onde nós temos pais que são falhos, são imperfeitos, são pecadores, como muitos de nossos pais foram, porque certamente nossos pais e aqueles que são pais erram, cometem falhas. Mas existem falhas que realmente ferem, machucam de uma forma muito mais intensa, como nós agora descrevemos ainda há pouco. E ainda nós temos uma segunda dificuldade, um segundo problema para tratarmos esse quinto mandamento nesta oportunidade, que é justamente a chamada família mosaica. Hoje nós temos dentro de algumas famílias o filho que é tão somente do pai, outro que é tão somente da mãe, e agora o pai e a mãe se casam, tem um terceiro filho, ou filhos que são criados pelos seus avós. E hoje, quando nós olhamos para a família, ela não tem mais um modelo de família tradicional, que o filho é criado pelo pai e pela mãe. Hoje, em algumas famílias, certos filhos já tiveram 2 pais, 3 mães, e alguns são criados pelas avós, outros são criados por parentes. Então nós temos essa estrutura também dentro da sociedade. E nesse contexto de família mosaica, a quem esse filho deve honrar? A quem esse filho deve prestar assim o seu amor, a sua consideração? E nós então vamos seguir na nossa reflexão, pensando como nós poderíamos resolver o primeiro problema. Eu quero aqui ler um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 43, que nos diz assim: dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Esse é um texto que fala sobre a obra que Jesus fez por nós. Todos os profetas dão testemunho dele, por amor do seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Para resolvermos o primeiro problema, que é o problema de um coração ferido, de um coração magoado, de alguém que não consegue amar o seu pai, de alguém que não consegue amar a sua mãe, e consequentemente não conseguirão honrar, porque os seus pais não cuidaram, os seus pais não foram boas influências, os seus pais na verdade abusaram, os seus pais maltrataram, os seus pais feriram. Só existe uma forma, meu querido, de você muitas vezes resolver essa equação dentro do seu coração. E a única forma encontrada e apresentada por Deus se chama perdão. E quando nós falamos de perdão, nós não estamos falando de pessoas que devem pagar pelos seus erros. O perdão não é isso. O perdão, na verdade, é o contrário. O perdão, na verdade, é assumir o prejuízo. Quando nós desejamos que as pessoas paguem pelos seus erros, isso é justiça. E se Deus fosse tão somente justo, todos nós estaríamos condenados ao pecado. E é isso que o texto está dizendo, que aquele que crê em Jesus Cristo,
ele recebe a remissão dos seus pecados, ou seja, ele recebe o perdão. Deus assume o prejuízo, Deus assume a nossa conta e coloca sobre as costas de Jesus. E assim como Deus assumiu o prejuízo, assim como o Filho dele sofre por amor de nós, e assim nós temos o perdão dos nossos pecados, a Bíblia também nos diz que nós devemos aprender. E perdoar é um aprendizado, não é algo natural, não é algo que vai brotar do seu coração. Você precisa aprender a perdoar. E aprender a perdoar é assumir o prejuízo da ofensa recebida. E é tão somente a partir desse momento que você aprender a perdoar, que você olhar para aquilo que Deus fez por você naquela cruz, é que algo novo vai acontecer na sua vida, no seu coração. É que você vai conseguir realmente cumprir esse mandamento de honrar o seu pai, de honrar a sua mãe, mesmo aqueles que te feriram, mesmo sendo eles pessoas que não foram boas referências nas suas vidas. Mas Deus também, Ele deu um passo em direção a cada um de nós, assumindo o prejuízo, assumindo as nossas ofensas e trazendo o perdão dos nossos pecados. Eu oro a Deus, eu rogo a Deus que Deus te ajude, te dê forças, porque nós sabemos que determinadas situações, determinadas ofensas, elas não são fáceis de serem perdoadas, mas você precisa deste bálsamo de Deus, desse remédio de Deus no seu coração, na sua alma, para que você possa ter paz. Você precisa aprender a perdoar aquelas pessoas que te ofenderam. E se tratando agora do segundo problema, ou a segunda problemática apresentada por nós, que é a família mosaica, nós devemos então entender que o plano A de Deus é o pai e a mãe, mas Deus também tem um plano B para a família. E qual é o plano B? O plano B é justamente pessoas que muitas vezes Deus levanta, ou Deus levantou para colocar na vida daquelas pessoas que perderam o referencial de família. Deus muitas vezes levanta uma avó, Deus levanta um tio, Deus levanta uma outra família para adotar, e o próprio Deus se apresenta como o referencial de pai, como o referencial de família para essas pessoas que muitas vezes não receberam e não têm recebido o amor, o carinho, o afeto dos seus pais biológicos, das suas mães biológicas. Mas Deus muitas vezes levanta uma avó que tem muito mais afeto, muito mais amor, levanta muitas vezes um tio, uma tia que te ama e que te respeita. Deus levanta pessoas que muitas vezes não foi o seu pai biológico, mas que hoje, junto com a sua mãe, te ama e demonstra afeto. Deus muitas vezes leva as pessoas para dentro da sua família, que é a igreja, para que essas pessoas também se sintam ali queridas e amadas. Então você deve aprender a honrar e a respeitar essas pessoas que hoje cuidam de você, essas pessoas que são boas influências na sua vida, essas pessoas que são referenciais de autoridade para te colocar limites, mostrar o que é certo, o que é errado, dizer sim e dizer não. Deus tem levantado pessoas para mostrar que muitas vezes você, embora abandonado pelo seu pai biológico, pela sua mãe biológica, você não foi abandonado por ele. Então você deve honrar essas pessoas que fazem o papel de seu pai e que fazem o papel da sua mãe dentro da sua estrutura familiar. E para nós encerrarmos então essa mensagem, eu quero falar sobre o sentido do verbo honrar. A primeira palavra que nos vem à nossa mente quando nós falamos em honrar o pai e falamos em honrar a mãe é a obediência. E realmente, quando você obedece, o
seu pai, você obedece à sua mãe, você está honrando, porque a obediência é uma forma de honrar, a mais elementar de todas. Não existe honra sem obediência, mas o contrário é verdadeiro, que pode existir obediência, mas pode não existir honra. Quando você muitas vezes obedece o pai e a mãe e sai irado da presença dele e vai fazer um serviço de casa que ele pediu, mas com o seu coração cheio de ira, com o seu coração cheio de mágoa, você está obedecendo, mas você não está honrando. Então é possível sim você obedecer sem honrar, mas não é possível você ter honra sem obediência. Então o primeiro princípio para se honrar pai e mãe é obediência. E isso muitas vezes se dá na nossa infância, né? A forma como na nossa infância, na nossa adolescência, nós podemos mostrar de uma forma mais vívida, de uma forma mais assim forte esta honra ao nosso pai e à nossa mãe. Quando nós deixamos a adolescência, chegamos na juventude, já não existe mais aquela relação, o pai fala, a mãe fala e você obedece. É mais uma questão de conselho, porque agora você já sabe o que é certo, você já sabe o que é errado, você muitas vezes já saiu da sua casa, você já está trabalhando, você já tem responsabilidades, mas a palavra de Deus lá no livro de Provérbios nos diz assim: filho, não despreze as palavras da sua mãe e não desobedeça às ordens do teu pai. Então Provérbios fala muito sobre conselhos que nós devemos obedecer. E é nessa fase da juventude, já não são mais então transmitidas palavras no sentido de ordem, mas a relação nossa com os nossos pais mudam. E eles aconselham e cabe a nós ouvir ou não, mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos aprender com os que têm uma caminhada a mais, tem um tempo maior de caminhada sobre a face da terra. E você tem o seu pai e a sua mãe, que muitas vezes são esse referencial de conselho para a sua vida. E depois que nós estamos aí nessa fase já da juventude, saindo da juventude, entrando na fase adulta, onde você já tem a sua família, onde você tem a sua independência, onde você muitas vezes saiu da casa, da cidade onde você nasceu, está em outros lugares. Uma das formas que você tem para honrar o seu pai e a sua mãe é com a sua presença, pois quando você era criança, certamente aguardava com anseio a volta do pai e a volta da mãe para dentro de casa. Depois de uma jornada de trabalho, muitas vezes os filhos ficam aguardando os seus pais no final da tarde. Mas agora nós vemos que esse papel se inverte. Hoje você está morando em uma outra cidade, você está longe e muitas vezes são os seus pais que aguardam você retornar para casa, que aguarda você no Natal, que aguarda você no aniversário deles, no aniversário de casamento, que aguarda vocês no final de semana, se você mora muitas vezes na mesma cidade. E a sua presença alegra o coração dos seus pais, a sua presença alegra o coração dos seus progenitores. E talvez você não vai ter eles por muito tempo, porque você já está numa fase da vida onde a qualquer momento você pode perdê-los. E aí então a presença é de suma importância. A presença mostra que você realmente está atribuindo valor, que você está reconhecendo os créditos de pessoas que fizeram algo por você. E se Deus lhe der assim a oportunidade de ter os seus pais em avançada idade, vai chegar um momento que eles vão precisar tanto da sua ajuda quanto você precisou da ajuda deles nos primeiros dias da sua vida.
Eles muitas vezes vão precisar ser levados por vocês aos médicos, vão precisar que vocês dêem comida, vão precisar que vocês muitas vezes deem banho. Eles vão passar a depender totalmente de você. E aí, vem um último estágio do verbo honrar, que é o que? O cuidado. O cuidado que você, como filho, vai poder demonstrar ao seu pai e à sua mãe. O cuidado que eles tiveram com vocês lá na sua infância, você agora vai poder fazer com eles. Então nós vemos que os papéis agora se invertem. E assim nós entendemos que o sentido do verbo honrar é a obediência, é saber ouvir os conselhos, é estar presente na casa dos pais, seja no final de semana, em datas comemorativas, é poder cuidar deles e fazer por eles aquilo que um dia eles fizeram por nós. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida e que você possa ser um filho, uma filha que honre o seu pai e a sua mãe, e que se você tem essa dificuldade, porque não teve um pai e uma mãe que não foram referenciais de amor e de cuidado, peça para Deus que ensine você a perdoar. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.